Glória a Deus. Irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Amém, Deus. Glória a Deus. Glorificado. Graças a Deus por estarmos uma vez mais reunidos, cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor. Eu fico feliz em poder desfrutar com vocês de mais um momento, de adoração ao Senhor. Fico feliz pela vida dos nossos irmãos que aqui estão, já foram mencionados. Deus abençoe vocês. E os nossos irmãos que constantemente têm nos ajudado e nos acompanhado nesse trabalho. Que Deus também continue nos abençoando de forma especial. Semana passada, na última quinta-feira, a gente esteve aprendendo da palavra de Deus e nos debruçamos sobre o tema, quem lembra? O pretexto da avareza. A gente esteve nos aprofundando um pouco nesse tema. Essa mensagem ela está disponível também no nosso canal do YouTube. Foi uma mensagem muito importante, ao qual trouxe luz para o nosso coração em relação ao nosso posicionamento, que precisa ser diferenciado, pois somos representantes de Cristo aqui na terra. Com base em 1 Timóteo 6, a partir do versículo 3, mais especificamente do versículo 3 ao versículo 11, a gente esteve falando sobre esse tema, o pretexto da avareza. No último domingo, a gente esteve falando também, aprendendo da palavra de Deus, e a gente abordou o seguinte tema. Quem lembra? Uma questão de respeito. Eu não sei se essa já está disponível, acho que não, né? Mas brevemente, aí até o final de semana, domingo, a gente vai estar disponibilizando este vídeo, essa transmissão, lá também no nosso canal, que tem outras transmissões que julgo e penso ser importante e esclarecedora para a nossa vida. Semana passada, durante a mensagem, falei aos irmãos que nesta semana, e especificamente hoje, como se trata de culto de ensino, falaríamos sobre o tema: o que o homem plantar, isso colherá. Na verdade, esse é um tema que se trata de um versículo bíblico. Ele é um versículo explícito exatamente nessas palavras, e que é de grande riqueza para nós, uma vez que nós entendemos, e a gente vai perceber ao longo da narrativa desse sermão, a gente vai perceber que tudo o que vivemos a nível espiritual, a nível social, a nível secular, no seu contexto geral, está relacionado com a lei da semeadura, o que conhecemos como lei da semeadura. Resumindo para o tema, o que o homem plantar, isto se fará. Primeiramente eu quero ler com vocês esse texto, inserido na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, quem puder, nos acompanhe por gentileza. Gálatas, capítulo de número 6. A partir do versículo de número 7. Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 6 a seguir.
Amém? Amém. Deus. Glória a Deus. Diz assim: não se deixem enganar. Deus não se deixa escarnecer, pois o que o homem semear, isso também colherá. Versículo 8: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. 9 e último: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Tornem aos vossos assentos, Glória a Deus. por gentileza. Queridos, como eu havia de antemão dito, quero repetir aqui a vocês: tudo o que acontece no meio em que vivemos, seja ele tão somente o pessoal, ou o coletivo da família, ou o coletivo social, ou o coletivo mundial, está inteiramente relacionado com as decisões e as escolhas que cada ser humano ele faz em sua vida. Eu quero desde o início, para fazermos esse princípio introdutório aqui com vocês, observem que as guerras que acontecem, seja a nível local ou não, observe que elas sempre são geradas por pessoas essas que foram criadas por Deus com inteligência, com intelectualidade, com a capacidade de compreender o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Obrigado. Então, essa situação específica, as guerras, seja ela de qual natureza for, ela é provocada por seres racionais, inteligentes. A gente não vê uma guerra provocada por animais, a gente não vê uma guerra provocada por aves, a gente não vê uma guerra provocada por, outros seres, a não ser pelos próprios homens, pelos próprios seres humanos. Observe que desde a criação, quando Deus ele cria Adão, ele cria o homem, o coloca em um lugar que de forma especial foi criado para ele, e sobre ele estabelece um princípio a ser obedecido, e uma vez que esse homem o desobedecesse, ele já estava ciente do que lhe aconteceria. Deus, mediante ao entendimento que deu ao homem, a inteligência como conhecemos que deu ao homem, a capacidade de discernimento que deu ao homem, estabeleceu sobre este um princípio que deveria ou precisaria ser inviolável para o próprio bem-estar daquele homem e da sua posteridade. Vamos lá? O que Deus estabeleceu para o homem no princípio foi um princípio que dizia respeito a ele, uma vez que fosse obedecido, que não fosse violado, e uma vez que fosse desobedecido e também violado, dizia respeito a ele e a sua posteridade, a sua descendência. Então observe que Deus falou: olha, você vai ser posto aqui, e você pode ir até aqui, você pode fazer até aqui, mas se você fizer daqui para frente, você vai morrer, você certamente morrerá. Então por que o que é que isso tem a ver com o que plantar vai colher? Isso nada mais, nada menos é, meus irmãos, do que uma metáfora que representa literalmente as
ações, as nossas decisões, as nossas posturas, uma vez que somos racionais e capazes de entender e de saber o que é bom, o que é mal, o que é certo e o que é errado. Passa o tempo, a Bíblia diz que o homem faz o quê? Quebra aquele princípio que Deus havia estabelecido. Ou seja, ele planta uma semente de forma metafórica que é representado pela sua ação de desobediência ao princípio de Deus. Consequentemente, o que é que acontece com ele? Ele colhe o fruto da sua decisão. E muitas pessoas, e aqui eu quero entrar de uma forma mais enfática nesse assunto, muitas pessoas, quando olham o caos da humanidade, elas colocam em xeque a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, e se perguntam: mas se Deus é bom, e se Deus ele tem um amor que, como vocês dizem, são inexplicáveis, por que a humanidade vive dessa forma? Uma resposta lógica, bíblica e inquestionável para isso é de que Deus ele deu ao homem o controle, ou um certo controle de escolha, de decisão e de posicionamento, e o dotou de uma capacidade de entender que uma vez que as suas decisões elas forem contrárias ao que é correto, ao que é certo, ele também terá consequências que não serão boas. Os irmãos estão me entendendo? Resumindo, Deus ele não nos livra das consequências das nossas ações, das nossas decisões, embora ele seja um Deus bondoso. Deus perdoou Adão? Eu penso que sim, porque embora o relacionamento íntimo ele foi cortado, porque o homem, quando ele morre no momento do seu ato de transgressão, ele primeiro morre espiritualmente. Isso diz respeito que aquela intimidade que outrora ele tinha com o Criador, ela já não existe mais daquela forma. Ela já não existe mais, talvez, naquela intensidade. Ou seja, ali é cortado. E como eu já expliquei para vocês, a palavra, a expressão morte, ela significa literalmente separação. Quando a gente fala que alguém morreu, a gente está querendo dizer que esse alguém partiu de nós, ou seja, houve uma separação. De fato, espiritualmente também isso significa a mesma coisa. Quando o homem ele transgride sob a consciência do que lhe aconteceria, conforme Deus o havia esclarecido, como quando o homem transgride, ele rompe esse elo que existia. Eu não quero entrar nesse mérito pela qual a Bíblia se cala, mas apenas conjecturando, pensando sobre a questão com uma simples, um simples pensamento, uma simples conjectura pessoal. Talvez Deus não tenha perdoado. E vamos trabalhar com a ideia de que Deus o perdoou. Mas se Deus o perdoou, por que Deus não o manteve no mesmo lugar em que ele estava, desfrutando das mesmas coisas que ele desfrutava? Porque perdão não significa imunidade contra a consequência ou os frutos das sementes plantadas. Deus pode ter o perdoado, mas Deus não o poupou da consequência do seu ato. E talvez você me pergunte o que isso tem a ver com a gente. Tem tudo a ver. Porque Deus é um Deus tão misericordioso que Ele não nos condiciona a um estado, como filhos, obviamente, como igreja. Ele não nos condiciona a um estado de perdição eterna por conta de uma semente do mal que foi lançada.
mas Ele não nos poupa das consequências. E eu quero dizer algo a vocês. No caso de Adão, a consequência foi em curto prazo. Hoje as pessoas fazem o que é errado, conscientes do que é errado, e a vida segue, e parece que nada acontece, e às vezes surge a dúvida do porquê ela faz errado e nada acontece. A questão é que a consequência ela nem sempre vem em curto prazo. Às vezes ela vem em curto prazo, às vezes ela vem em médio prazo, às vezes ela vem em longo prazo, mas uma certeza nós temos: ela vem. Então, já trazendo uma reflexão para nós, é sempre bom nós pensarmos bastante e refletirmos, meus irmãos, sobre o que temos plantado na nossa caminhada. O que temos feito diante das decisões que nos são apresentadas ao decorrer da nossa vida? Qual tem sido as nossas ações diante das situações, e isso dentro de todo o nosso contexto de vida, mas qual tem sido as nossas decisões, o nosso posicionamento diante das questões da vida que nos são apresentadas dia após dia? Eu estou dizendo isso aqui a vocês, talvez vocês já tenham até ouvido falar sobre isso. Isso aqui não é só para quem é crente, e também não é só para quem não é crente. Isso aqui é para todo mundo. Davi, um homem escolhido, eleito dentre os seus irmãos para ser rei de uma nação. Ele chega ao governo e ele tem, uma admiração pela parte de Deus que nenhum outro rei teve. Observe que a referência que se faz a Davi como rei era que ele era um homem segundo o coração de Deus. Significa que Davi, ele era um homem, mas ele estava alinhado com os propósitos de Deus, porque se a gente for entender essa metáfora de homem segundo o coração de Deus, a gente vai deduzir, não muito dificilmente, de que se trata disso. Um homem que estava alinhado com os propósitos de Deus. E a vida segue. Um certo dia, Davi comete um ato de transgressão, adulterando com a mulher de um dos seus soldados de guerra, com um dos homens do seu exército. E aí ele adultera com a mulher para encobertar o caso. Ele mata o marido da mulher e a vida continua. Certa feita, penso eu que discretamente, um homem chamado Natã, considerado profeta dentro do povo de Israel, se apresenta a Davi com um seguinte assunto, uma seguinte situação: olha, Davi, você é rei, você julga sobre Israel, e eu vim lhe trazer uma questão. Eu vim lhe apresentar uma questão e quero saber do seu parecer. E ele apresenta a questão: olha, tinha um homem que possuía um rebanho de ovelhas, e do outro lado tinha um homem que possuía uma única ovelha. Era aquela que ele tinha, era aquela que ele amava, porque era a única que ele possuía. E chegando um certo peregrino de viagem na casa do homem rico, ele pegou a ovelha do que tinha só uma, ou seja, ele pegou a ovelha do homem que só tinha uma, matou e fez uma ceia para o homem que chegou de viagem. Observe, ele poderia muito bem ter pegado das que ele tinha, mas ele pegou da que tinha só uma, matou e fez
uma ceia. E aí o rei Davi, ele fica furioso quando essa história é apresentada, e ele fala: esse tal é digno de morte. E aí eu penso que a gente cria cenários hipotéticos, a gente imagina a situação, sabe, real. E aí o profeta diz: esse homem é você. E aí ele se humilha, ele chora, sabe? Ele cria toda um sentimento de tristeza dentro dele. E aí Deus fala assim: ó, eu vou perdoar você, através do profeta, mas a minha espada jamais sairá da tua casa. Lembra que eu disse que as nossas decisões, elas podem comprometer não só a gente, mas ela pode comprometer os nossos filhos, ela pode comprometer a nossa descendência. Quando alguém por aí entra para o crime, ele não entra para o crime apostando só nele ou colocando só ele em xeque. Ele entra também entregando aqueles que são seus, aqueles que são da sua família, porque quando a corda arrebenta, todo mundo vai para o saco. Isso por causa de quê? De uma decisão foi tomada. Então Davi, ele passa por esse momento. A vida segue, né? A vida, ela continua. Eu utilizei esses dois exemplos para ilustrar a vocês o que acontece também na nossa realidade. Por que a sociedade está um caos? Por causa das escolhas erradas que as pessoas fizeram, individual ou coletivamente, mas as coisas estão em caos, seja no setor político ou em outros setores da sociedade, mas a sociedade está em caos por causa das escolhas que foram feitas. Falando de um cenário político, meus irmãos, deixa eu dizer aqui a vocês, já falei isso aqui umas 2, 3 vezes hoje, mas Deus, ele nos criou e nos dotou de inteligência, de capacidade de discernir entre o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. Não tem como a gente ter uma boa sociedade, não tem como a gente viver em uma boa sociedade se a gente decide e escolhe colocar maus representantes, porque uma pessoa mal não vai fazer coisas boas. Não estou falando aqui sobre questão, porque a questão que nós vivemos hoje, principalmente no nosso país, que está perdendo a liberdade, que os cidadãos estão perdendo o direito de opinião, estão perdendo o direito de fala, onde os cidadãos estão sendo coagidos pelos poderes que julgam ser representantes do povo, mas que jogam contra os direitos do povo. A gente está vivenciando isso hoje. Não é por causa de uma semente que foi lançada ontem, que foi lançada o ano passado. É por causa de uma semente que foi lançada há muito tempo. E aí a gente comumente vê pessoas tentando se safar das consequências disso de um jeito, tentando se safar das consequências disso de outro jeito, mas não tem jeito, porque a consequência a gente tem que vivê-la. Isso está caro, aquilo está caro, é óbvio que está caro. Um dia decisões que foram tomadas estão frutificando em nós, ou seja, estão refletindo no nosso tempo, estão acontecendo agora para nós, e não tem como a gente fugir disso. Só nos resta uma coisa:
cometimos o erro que nos levou a isso. Enquanto nós estamos vivos, nós temos a total e a plena condição de aprendermos com os erros que cometemos ao longo da nossa vida e não torná-los, ou não tornar a cometê-los. Não se deixem enganar. Deus não se deixa escarnecer, pois o que o homem semear, isso colherá, ceifará. O cidadão, ele mata, comete homicídio, ele rouba, ele assalta e ele é preso. E ali é determinado a ele 20 anos de prisão por causa do seu ato de crime cometido. Aí chego eu lá na penitenciária: ó meu irmão, eu vou orar para que Deus te abençoe e te tire dessa. Deus não tira. Deus pode perdoar uma vez que ele se arrepender? Pode. Mas Deus jamais irá o poupar de uma consequência fruto de uma escolha que ele mesmo fez. Conscientemente, Ju, eu não quero aqui, vamos totalizar a questão, mas 100% de quem rouba, rouba consciente. 100% de quem comete um crime, comete consciente de que uma vez que for pego, mais cedo ou mais tarde. Quantas pessoas que cometeram crimes aí há 10 a 20 anos atrás? E aí você vê nas manchetes dos jornais atuais: fulano de tal acabou de ser capturado por crime cometido no ano tal, há 20 anos atrás. Talvez ele passou 20 anos achando que nunca seria penalizado pela situação. Mas aqui na terra é assim: a gente planta, a gente colhe. A gente faz o que é bom, a gente colhe o que é bom. A gente faz o que é mal, a gente colhe o que é mal. E não adianta, pode ser que eu quero repetir, pode ser cristão. Porque o tanto de cristão que tem, cheios de maldade, não cabe no livro. O tanto de cristãos, entre aspas, porque um cristão genuíno, ele jamais pode ter um coração mau, porque agora o seu coração está sob o controle de Cristo. Então Cristo agora direciona as suas ações para que elas mais não sejam más. Isso é um cristão genuíno. Mas o que tem de evangélico, sabe, maldoso, perverso, rancoroso, não cabe no livro. E aí a gente olha assim, a vida passa e todos os problemas que estão acontecendo, sem dúvida, eles são frutos de decisões que foram tomadas pelas pessoas. Às vezes a gente chega, né, a gente vê tanta doença no mundo, a gente vê tanta coisa ruim, né, acontecendo. E aí existe dois extremos e um ponto de equilíbrio ao qual nós precisamos viver. E quais são os extremos? Um extremo é de que tem coisa que acontece para que o nome de Deus seja glorificado. Certa vez, um rapaz que era aleijado desde o ventre da mãe foi receber a cura de Cristo, e aí os discípulos perguntaram: Senhor, mas quem pecou, este ou a sua mãe, para que ele nascesse desse jeito? Jesus disse: nem ele nem a sua mãe, mas isso lhe aconteceu para que Deus fosse glorificado através da vida dele. Esse é o extremo. Glória a Deus. Ou seja, o rapaz estava sofrendo por um propósito. E qual é o outro extremo? O outro extremo é que tem coisas que acontecem não porque há um propósito de Deus, mas porque há uma semente que foi lançada e essa semente está surtindo frutos, está produzindo
frutos. Mas voltando para o que estávamos falando, e qual é o ponto de equilíbrio? Eu não posso olhar para uma pessoa que está sofrendo e dizer: você pecou, você errou, você... Os amigos de Jó viram Jó na lama, no pó, perdeu tudo, perdeu família, perdeu bens, perdeu saúde. E aí eles disseram: Jó, você transgrediu contra Deus, você pecou contra Deus, você ofendeu a Deus. E Jó disse: eu não pequei contra o Senhor. E aí a história nos mostra que o que acontecia com Jó nada mais, nada menos era do que um propósito. Então nós precisamos ter um ponto de equilíbrio para não termos uma mente radical. Mas voltando ao assunto, as nossas escolhas determinam o nosso futuro. As nossas escolhas determinam o andamento da nossa vida. Todos nós sabemos que vamos morrer um dia. O problema não é morrer, o problema é como morrer. Eu estive falando aqui outro dia que tem pessoas que são assim. Elas são cristãs e elas dizem: Deus está me protegendo, certo? Deus está me protegendo. Isso não me dá prerrogativa de quebrar limites que me são impostos. Um exemplo aqui, Ju. Eu até citei esse exemplo naquela mensagem ao qual me referi. Eu pego um carro aqui e saio a milhão nessa avenida. Eu bato um carro no poste e fico paraplégico, uma suposição. Sofro para o resto da vida por causa de uma decisão que eu tomei. É um fruto de uma escolha, de uma semente que eu lancei. Eu passo a vida toda só comendo pão, macarrão, pizza. Eu passo a vida toda comendo essas coisas, Aí chega na metade da vida e eu dou um problema. Eu não quero aqui, me desculpe se alguém tenha, não me interprete mal diante dessa minha exposição. Estou apenas aqui trazendo uma reflexão sobre uma questão a ser evitada. Aí eu passo a vida toda assim, no sofá, com a perna esticada, assistindo TV. Não faço uma caminhada, não faço um exercício, porque eu sigo uma radicalização religiosa que diz que eu não posso correr nos lugares públicos, principalmente que eu não posso ir na academia e que eu não posso jogar futebol. A gente falou aqui, acho que no culto passado, apenas trazendo esse contexto para o tema que estamos. E aí eu passo a vida toda assim, e quando eu chego nos 40, eu dou um infarto. E eu fico com graves sequelas daquele infarto. E eu sei que um dia eu vou morrer. O problema não é morrer. O problema é como a gente vai chegar nesse dia. Quem é que determina isso? É Deus? Não pense que é Deus que determina isso. Tira isso da cabeça de vocês. De que Deus ele vai determinar a forma. Isso pode ser por um propósito. Vamos trazer um ponto de equilíbrio. Mas no geral, não pense que Deus vai falar: você vai morrer de infarto. Não. Você é consciente e pode discernir o que vai te causar um infarto e o que não vai te causar um infarto. Então o que você tem que fazer? Se prevenir. E aí quando acontece, vamos orar para Deus abençoar e te dar saúde. Meu irmão, vou dizer uma coisa a vocês. Na grande maioria das vezes, não acontece porque
consequência das escolhas que a gente fez. Então não tem como a gente fugir disso. Estou caminhando para o final. Não tem como a gente fugir disso. Se a gente planta esses princípios da vida, da nossa saúde física, a gente certamente vai ter uma saúde. Eu tenho uma avó que tem 106 anos. E se a gente for olhar para a idade que ela tem, para a idade de 23 que eu vou fazer, as limitações dela nem se comparam com as minhas limitações. E tem gente aí que está pior do que eu. Aí eu pergunto a vocês, por que ela chegou nessa idade saudável? É porque certamente ela não comia pão todo dia, ela não comia macarrão todo dia, ela não bebia um litro de óleo por semana. Tudo isso contribui para a maneira com que vamos viver a nossa velhice. Tem velhos aí que são atléticos, então tem velhos que têm um bom desempenho, pessoas que mesmo com muita idade ainda tem, sabe, aquela disposição. Por outro lado, tem outros que já estão, segundo o ditado popular, eles só estão esperando a hora, que não sabe se vai ser daqui 1 ano, daqui 2. Qual é a diferença entre esses dois? Olha para o passado deles e vê o que cada um fez lá atrás. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Isso aqui diz respeito ao quê? Isso aqui fala sobre doutrina, obras da carne, ao qual o próprio Paulo vai descrever no capítulo de número 5, um capítulo anterior ao que estamos. Ou seja, a gente sabe que as obras da carne é o quê? Prostituição, adultério, maledicência, inveja, cobiça. É isso que são as obras da carne. Aí a gente sabe que essas são obras da carne que a gente não pode viver essas coisas na nossa vida. E aí a gente vive essas coisas na nossa vida. O que o texto está dizendo dentro da metáfora? Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Você acha que quem vive em uma vida de prostituição e não se arrepende vai colher o quê? Eu não estou trazendo aqui o mérito da salvação, viu? Não me interpretem mal. Eu estou falando sobre o nosso contexto de vida aqui na terra. Mas uma pessoa que vive na prostituição não se arrepende, qual é a perspectiva de futuro dela? É pegar AIDS, é ter a sua vida destruída, bagunçada, danificada por causa dessa semente que agora está germinando nela. É pegar uma doença que é transmitida por conta desta sua ação carnal, depravada, e sofrer por causa disso. Você acha que quem vive numa vida de adultério tem qual perspectiva de futuro? De perder sua família, de viver longe dos seus filhos, de ter o seu nome arruinado dentro da sociedade? Você acha que qual é a perspectiva de uma pessoa que compra e não paga? É que algum dia ela vai precisar de algo urgente, de extrema necessidade, e as portas vão estar fechadas. Por quê? Porque ela plantou aquilo ali e agora ela precisa colher, ou seja, ela precisa passar por aquela consequência e Deus não vai tirar ela disso. Eu vivi uma situação e eu quero falar aqui a vocês e a gente já encerra. Porque aqui diz: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Vivemos uma situação aí há pouco tempo atrás, né? Mais precisamente há quase 2 anos atrás. Observe, aonde
extrema injustiça. E isso tem se provado não por quem fala, mas isso tem se provado pelas consequências que estão se seguindo a essa injustiça. E aí fez e aconteceu, tudo no secreto, quarto fechado, né? Ou portas fechadas, tudo tramado, tudo arquitetado para tentar prejudicar a vida de alguém. Deixa eu dizer algo para você, eu nunca vi alguém que tenta prejudicar a vida de alguém se dar bem na vida. Se tu é trapaceiro nos negócios, mais cedo ou mais tarde, tu vai se dar mal, porque a tua semente é má. Se é trapaceiro em qualquer outro setor da vida, você vai se dar mal, porque a semente que está sendo plantada é uma semente má. Se você planta a injustiça, você vai colher o quê? Pronto, vai colher injustiça. E aí fizeram, né? Aconteceram. O menino é novo e nós somos velhos, como se Deus estivesse olhando para a idade de alguém. Aqui eu sei a idade de Júlio, sabe a idade. Deus não nos vê dentro dessa esfera material e limitada que a gente vê um ao outro. O olhar de Deus em relação ao ser humano que Ele criou é bem mais amplo e preciso do que o nosso. Mas aí fez, né? Aconteceu, nós vamos fazer isso com o menino e tudo mais, em nome de uma organização de renome centenária, que tem, entre aspas, um certo respeito que está sendo perdido, exatamente por fruto das decisões que estão sendo tomadas lá. E aí vamos fazer acontecer, vamos jogar o pano por cima, deixar a poeira baixar, e depois a vida segue normalmente. Só que não se esqueça, você planta hoje aqui, amanhã pode não acontecer nada com você, essa semana pode não acontecer nada. É por isso que nós não desistimos desse trabalho. Eu já volto aqui para essa narrativa. É por isso que nós não desistimos desse trabalho aqui, tem 2 anos. Deus. A gente está fazendo hoje aqui, porque a gente está sob uma promessa de Deus, de que os resultados, mais cedo ou mais tarde, virão. E quando os resultados chegarem, a gente vai se alegrar de poder ter passado por esse processo, de poder ter semeado esta semente da resiliência, da perseverança, da persistência e da confiança em Deus. E a gente vai olhar para trás e dizer: Deus, muito obrigado, porque eu plantei, mas o Senhor está fazendo crescer. O Senhor está fazendo dar certo. Essa é a semente. Esse é o fruto. Paulo chega à igreja de Corinto e diz: vocês são frutos do meu trabalho no Senhor. Aleluia. É por isso que a gente não desistiu. E todo dia pedimos a Deus forças para não desistir. Mas voltando. E aí vamos fazer acontecer. A poeira vai baixar. A maioria está do nosso lado. Não adianta ter a maioria do seu lado se Deus não está de acordo com a sua decisão ou com o seu posicionamento. Pode ter a maioria ao seu lado, pode ter a multidão ao seu lado, pode ter o homem mais, bem visto ou mais respeitado ao seu lado. Se Deus não tiver de acordo, não dá certo. Aí o tempo vem passando aí. Fomos expulsos, né? Demos a vida, vou dizer assim, arriscamos a vida, como todos vocês são conhecedores. Quantas vezes eu aqui, saía da minha casa, percorria 4, 5 quilômetros em direção à zona rural, sozinho de moto, lá no meio do carrasco, para poder honrar, primeiramente, ao meu ministério e segundo, a responsabilidade que a mim foi confiada naquele lugar. Para honrar o desígnio que me
foi trazido por parte de alguém que se dizia ser representante da igreja de Cristo. Foram 2 anos e meio nessa trajetória, nesse trabalho. Ia, voltava. Para dar culto para 2 irmãos, 3, 4, quando tinha demais 5. Mas ali, olha, difícil, mas ali. Aí o tempo passa, né? A injustiça lá acontece, porque no momento em que vão fazer um julgamento em relação ao, deixa eu falar aqui, em relação a dinheiro, sabe por quê, João? Porque quando a gente apoia a coisa errada, a gente está sendo cúmplice, e isso também é uma semente. Amanhã vai ter alguém apoiando a injustiça contra a gente também. Não fica a gente pensando que não é assim que acontece, não, porque é. E aí quando eu bati de frente do dinheiro, porque essa é uma coisa que a religião gosta, é de dinheiro. Quando eu bati de frente do capital, do mundo e do cacique, só viu gente arrupiando de tudo quanto é lado. E qual foi a decisão tomada a esse respeito? Vamos tirar fora, vamos excluir, vamos colocar de banco, né? Porque eles fazem isso. Lá na religião você pode mexer com tudo, mas não mexe com dinheiro não, que você é expulso de lá. É bem assim que funciona. Eu não estou falando aqui porque eu ouvi falar, não. Eu estou falando aqui porque eu vivi isso. Estou falando aqui é porque eu participei disso aí. E aí fiz todo esse trabalho, 2 anos e meio, 1 ano em uma outra congregação aqui mais perto, desenvolvi projetos, mas quando toquei no dinheiro, que o dinheiro estava sendo mal administrado, de que a água estava correndo para o mar, e as pessoas estavam passando sede, pronto. Vamos tirar o menino, porque não tocamos no dinheiro. Pronto, tirou, não tem problema. Saí, falei para os irmãos, ó irmãos, a partir de hoje estou saindo, a minha vida continua, o meu ministério segue. Eu não estou saindo daqui por malandragem, não estou saindo daqui por bagunça, não estou saindo daqui porque cometi algum erro. O erro que eu cometi para eles foi ter me posicionado contra o que está errado, o que está provado que está errado. Pronto. Alguns irmãos se posicionaram e falaram, não, a gente está junto e o ministério continua. E esses irmãos estão com a gente aqui até hoje, né? Estão com a gente até hoje. O ministério continua, vamos seguir em frente. E o ministério continua devagarzinho. E a gente foi devagarzinho, a gente está devagarzinho. E do lado de lá parece que está dando tudo certo. Mas passa aí meados de 1 ano e meio aproximadamente. Acontece um racha. E esse racha prejudica diretamente aquilo que era intocável, aparentemente. E agora, se existia um rendimento de 100% de um valor bruto, aquele racha tirou pelo menos 50% daquele valor. E aí, quando eu ouvi a notícia de que aquilo tinha acontecido, eu parei para pensar e falei, meu Deus, a vida é exatamente assim mesmo. Quem cometeu injustiça com um para poder comer tudo, agora também foi injustiçado com aquele tudo que ele julgava ser mais importante. E as coisas estão acontecendo. E tem gente da cúpula, deixa eu dizer aqui, isso aqui vai ser transmitido, mas eu não estou nem aí porque é verdade. Gente da cúpula, conhecedora da realidade, que no dia do ato de exclusão, no dia do ato de criação de ata para se julgar aquilo que foi aparentemente, aquilo que aconteceu, aquilo que foi aparentemente colocado ou feito e que justificava a exclusão, gente que sabia do contrário, simplesmente fez o quê? Calou sua boquinha e disse, eu não posso perder voto.
E aí quando eu olho para a realidade, você sabe o que está acontecendo? Você sabe. Você sabe por quê? Porque o que a gente planta, a gente colhe. Não tem para onde corre, Ju. Ou a gente planta o que é certo, ou a gente não colhe o que é bom. Ou a gente planta amor, ou a gente planta justiça, ou a gente se dá mal na vida. Deus. Aí hoje eu vou orar a Deus porque eu estou sendo perseguido. Ah, é o dia que tu perseguiu. Eu vou orar a Deus porque eu estou sendo injustiçado. Ah, é o dia que tu foi injusto. Eu vou orar a Deus porque tem pessoas armando contra mim. Ah, é o dia que tu foi cúmplice da armadilha contra o teu irmão. Tu vai orar a Deus para Deus fazer o quê? Deus vai simplesmente ouvir a tua oração porque Ele não é surdo, mas por você não pode fazer nada. A única coisa que Ele pode te dar é o perdão, mas a consequência certamente chegará. Deus. Sei que essa turma aí escuta e é para escutar mesmo. Não vai. E outra, a gente já está chegando nos 2 anos, porque quando a gente saiu, a torcida era de que não duraria 6 meses. Já passou 6, já passou 12, já passou 1 ano e meio, e agora já estamos indo para 2 de muitos anos. Porque o que a gente tem plantado, irmão, a gente tem plantado com sinceridade. Aleluia. Pode ter certeza. A gente pode errar aqui, mas a gente é sincero em reconhecer o nosso erro e procurar consertar. E não encobertar, não jogar debaixo do tapete problemas tentando favorecer um em detrimento do desfavorecimento de outros. E é assim que está acontecendo aí, eu vou encerrar. É assim que está acontecendo aí com essa igrejada fora aí, ó. É isso que está acontecendo. Os donos os donos da lancha, os cabeça branca da religião que tem por aí, que estão por aí ostentando carros de luxo. Eu não tenho nada contra pastor ter carro de luxo. Você sabe o que é que eu tenho contra? É ele ter o carro de luxo nas costas de quem não tem nem um chinelo para andar. Deus. Eu não sou nada contra pastor construir mansão na cidade. O que eu sou contra é pastor construir mansão na cidade nas costas de quem está sofrendo para pagar aluguel. Deus. E dizendo, se você não dá, você vai ser amaldiçoado. Se você não dá, o devorador vai bater na sua casa. Se você não dá, as portas do céu vão fechar. E enquanto tira de uns para encher outros, é o que Paulo disse em 2 de Coríntios, capítulo de número 8, quando ele está pedindo a oferta para os irmãos da Judéia. Ele diz, eu não quero que vocês sejam sobrecarregados e outros aliviados, mas cada um contribua conforme o desejo do coração, conforme pode. Voltando, eu não sou contra pastor Tejado, pastor. O que eu sou contra é isso aí. Agora, quando a gente fala disso aí, pronto, a casa cai. Quando a gente fala disso aí, pronto, o problema acontece. Mas aqui, eu não importo com o problema meu, né? Pode acontecer problema. Entraram na minha família, o que foi desmascarado depois, né? Por causa dessas coisas aí, entraram na minha família. Saíram me difamando aí na rua. Pronto. A Bíblia diz que nada podemos contra a verdade, não adianta. Aleluia. Pode falar, pode criticar. A consciência, ela precisa estar tranquila em relação a tudo aquilo que acontece, porque mais cedo ou mais tarde, a verdade ela vem à tona e aí as pessoas olham e falam, então o mentiroso era você, né? Então o presidente era você, né? Então que possamos refletir, que as nossas escolhas elas sejam para que
o nosso futuro seja de bem-aventuranças, de alegria, de harmonia, de união com a nossa família, de união com os nossos irmãos, e não de destruição. Ele termina dizendo: mas aquele que semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Que Deus em Cristo vos abençoe. Muito obrigado. Quero orar com vocês para encerrarmos este culto desta noite. Aleluia. Deus Santo e Soberano, te agradecemos por esta rica oportunidade, Pai, de estarmos reunidos nesta casa, neste lugar, para mais uma vez cultuarmos ao Senhor, ó Deus, para mais uma vez bendizermos o Teu nome. E assim, meu Pai, procuramos fazer da melhor maneira possível. Senhor, embora somos limitados, o Teu Espírito tem nos levado e nos dado a plena condição, mediante ao sacrifício do Teu Filho na cruz, de podermos viver um relacionamento especial, um relacionamento íntimo, um relacionamento, meu Deus amado, verdadeiro com o Senhor. Por isso e por todas as coisas, nós te agradecemos. Pai querido, continue a falar e a esclarecer no coração da tua igreja e no meu coração a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que venhamos refletir sobre as nossas decisões, conforme foi a tua palavra ministrada, para que possamos viver, ó Deus, e desfrutarmos o melhor dessa terra. Mas não tem como desfrutarmos do melhor se não plantarmos o bem, se não plantarmos aquilo que é correto. Pai querido, abençoe a vida de cada um, abençoe esta cidade, abençoe este bairro, abençoe os nossos irmãos de outras instituições que estão, ó Deus amado, em outro ajuntamento, em outras comunidades. Abençoe-nos, porque em Cristo somos um só. Meu Pai amado, não existe separação, ó Deus amado, no Espírito. Que o Senhor nos abençoe com as tuas bênçãos. Quanto a nós, ó Deus, nos conceda uma noite de paz, nos conceda, ó Deus amado, um descanso restaurador, para que, ó Deus, no dia de amanhã, nesse fim de semana, possamos romper com os desafios que nos serão impostos. Abençoe os nossos irmãos que cooperaram conosco nessa noite pela primeira vez, assim também como os demais, nos dando força para seguir nesta caminhada, nos dando sabedoria para entender mais e mais a tua palavra. Meu Pai, no nome de Jesus, isso é o que nós te pedimos e te agradecemos.